Tudo bem, pessoal? Isso aqui é a aula do dia 9 de setembro de 2020, aula de cálculo 3, e nós vamos falar hoje sobre os multiplicadores de Lagrange. O que é isso, né? Trata-se de um método para calcular máximos e mínimos, ou seja, valores extremos, de uma determinada função que está restrita a uma curva ou a uma superfície. Nós vamos considerar aqui apenas os casos em que essa curva ou essa superfície, no caso da curva, ela pode estar no R2 ou no R3, ou seja, no plano ou no espaço. E no caso das superfícies, elas vão estar no R3. Tá? Esse problema, esse método, ele pode ser aplicado também para funções de mais de 3 variáveis. E aí nós vamos ter generalizações de superfícies que nós chamamos de variedades, mas nós não vamos comentar isso aqui por enquanto. Tá? Na aula de hoje, nós vamos falar só os casos de dimensão 2 e dimensão 3. Tá? Então vamos começar. Primeiro, qual é a natureza do problema? Né? Nós temos aqui uma função. Então, as funções nós vamos supor que elas têm hipótese de diferenciabilidade, ou seja, elas admitem derivadas parciais de primeira ordem, tá? E a gente pode supor que elas são contínuas. Tá? Então vamos começar aqui, multiplicadores. Vamos tirar aqui este rapaz bonito que está aqui, tá? Para a gente poder enxergar, né? Senão não dá para enxergar nada. Então, vamos lá, multiplicadores de Lagrange. Então tá. Vamos considerar, tá? A primeira observação, considerar a seguir funções de 2 ou 3 variáveis reais que admitem derivadas parciais de primeira ordem contínuas, tá? A gente fica com hipóteses bem sossegadas aqui. A gente diz que funções desse tipo são ditas de classe C1. Tá? Funções de classe C1. O que é uma função de classe C1? É uma função que admite derivadas parciais de primeira ordem e essas derivadas são contínuas. Muito bem. Então vamos considerar o problema aqui. O problema é o seguinte. Seja A contida em Rn, e aqui o n vai ser 2 ou 3, tá? Um aberto, conexo, ou seja, ele é aberto e tem um pedaço só, e seja f, ou sejam f de A em R e G de A em R, duas funções claro, são funções diferenciáveis, e mais do que diferenciáveis, elas são de classe C1. Tá? Dá para mostrar que toda função de classe C1 é diferenciável, e é o caso aqui. Então elas admitem diferencial, ou seja, eu posso calcular o gradiente. O gradiente é um vetor, o gradiente de f é um vetor
Então, vamos colocar aqui, né? Duas funções de classe C1. De classe C1. O gradiente de f, calculado no ponto A do conjunto A. Tá? Você tem um ponto A aqui pertencente a A. O gradiente de f é o vetor cujas entradas são as derivadas parciais. Claro, aqui eu estou colocando essas derivadas aqui, até n, mas, claro, isso aqui é em geral, mas no nosso caso aqui o n é igual a 2 ou 3. Tá? Então, esse vetor vai ter duas coordenadas ou três coordenadas, nesse caso. Tá? E o gradiente da g é a mesma coisa, só que são as derivadas parciais da g. Certo? Da g, desculpa, eu estou colocando f de novo, mas não é f, é g. Então, derivadas parciais da g em relação a todas as variáveis. No caso aqui são só duas ou três. Se a função g tiver duas variáveis, esse vetor vai ter duas coordenadas. Se ela tiver três variáveis, o vetor vai ter três coordenadas. Então, o problema é o seguinte. Seja C um número real fixado. Tá? Suponha que S índice C, que por definição é esse conjunto aqui, o conjunto dos elementos x1 até xn, pertencentes a Rn, lembrando aqui que o n, para todos os efeitos, na prática vai acabar sendo só 2 ou 3, tais que o g de x1 até xn é igual a c. Isso aqui é o que a gente chama de conjunto de nível. Né? Então isso aqui vai ser se o n for igual a 2, é uma curva de nível de g. De nível de g. Se o n for igual a 3, ele vai ser uma superfície de nível de g. Tá certo? Então, claro que isso aqui é um conjunto, na verdade, para ser preciso, é melhor de colocar, em vez de colocar Rn, colocar A. Tá? Porque só faz sentido calcular a g para pontos que estão dentro do conjunto A, que é o domínio da função g. Tá, então eu tenho aqui duas situações onde esse conjunto pode ser uma curva, que a gente chama de curva de nível de g, é o conjunto dos pontos onde a g é constante. Tá? Se o n é igual a 3, ela é uma superfície, também o conjunto de pontos onde a g é constante, e a gente chama isso de conjunto de nível. O que eu quero é encontrar os extremos da f, tá? Sobre essa superfície ou essa curva. Tá? Então, problema é o seguinte: encontrar os pontos P pertencentes a SC, tais que f de P é um extremo. O que é que significa isso? Extremo é o máximo ou o mínimo. Tá? Esse é o nosso problema. Por que esse problema não pode, em geral, ser resolvido para f sem a restrição? Quer dizer, na verdade, o que eu tenho aqui é uma restrição. Né? Eu tenho a f e eu não estou considerando todos os pontos do domínio da f. Eu estou considerando apenas os pontos que pertencem a uma determinada superfície ou a uma determinada curva. É interessante aqui a gente fazer um pequeno comentário sobre a natureza desse objeto aqui. Né? Esse objeto ele não é o aberto todo. Né?
Então ele é eu estou fazendo uma restrição a f, e quando eu restringo a f a esse conjunto, podem aparecer pontos de máximo ou pontos de mínimo, mesmo que a f sem a restrição não tenha esses valores extremos. Tá? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo que a gente já resolveu lá no comecinho do curso, mas resolveu usando um outro método, como a aplicação da desigualdade de Cauchy-Schwarz. A gente resolveu isso aqui. Exemplo, eu tenho aqui f definido no Rn todo e indo para R. Então, nesse caso, o A é o Rn. Vamos considerar aqui uma coisa mais concreta. Vamos considerar aqui o R3. Tá? Poderia ser o Rn, mas vamos considerar o R3. Dado assim, f de x, y, z igual a ax mais by mais cz, onde esse A, esse B e esse C são números reais fixados. Tá? Pertencem aos reais e não variam. Isso aqui é o que a gente chama de função linear. F é linear. Linear naquele sentido que a gente já estudou brevemente aqui, quando falou sobre diferencial de uma função, funções diferenciáveis. Então a f é linear e é possível a gente verificar que no R3 ela não tem nem valor máximo nem valor mínimo. Por exemplo, se eu considerar o y igual a zero e o z igual a zero, e se o a for positivo, por exemplo, quando o x vai para mais infinito, o ax também vai. Tá? Então é possível escolher aqui variáveis x, y, z de tal modo que a f assuma valores arbitrariamente grandes. E claro, da mesma forma, é possível escolher, por exemplo, x igual a zero, y igual a zero, e fazer o z tender a menos infinito se o c for positivo. E aí ela vai tender a menos infinito. Se o c for negativo, é só fazer o contrário. Tá? Então, no R3, ela não tem valor máximo nem tem valor mínimo. Agora, se eu considerar, por exemplo, uma esfera, tá? Em geral, as restrições que a gente vai fazer são restrições onde o objeto que vai aparecer é um compacto. O que é um compacto? É um conjunto fechado, ou seja, ele contém a fronteira, grosso modo, a gente pode dizer isso, e ele é limitado. Limitado significa dizer que os pontos desse conjunto não ficam arbitrariamente distantes da origem. Então, por exemplo, aqui você pode considerar uma esfera de raio 1 centrada na origem. Essa esfera de raio 1 centrada na origem, ela pode ser considerada como sendo um S1, que é um conjunto de nível, na verdade uma superfície de nível, de uma função g, né? G de x, y, z, igual a 1, onde essa g, basta você escolher aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Tá? Então, aqui está uma configuração onde nós podemos procurar, embora a f não admita valor máximo nem valor mínimo no R3, quando eu restringo a f a pontos que pertencem a esse S1, tá? E em geral a notação que a gente usa, eu estou usando S1 aqui para coincidir com a notação que a gente está usando aqui, mas só por uma questão de assim, cultura geral, para a gente entender que isso aparece, ela aparece com o nome de S2, o 2 em cima. Isso aqui é a notação que geralmente surge na literatura para descrever esse objeto, esfera de raio 2 unitária centrada na origem, que é uma superfície de nível dessa função g dada dessa forma. Muito bem, então esse problema tem solução. Quer dizer, a gente pode se perguntar aqui quais os valores extremos. Isso faz sentido. Depois a gente vai resolver, embora a gente já tenha resolvido até antes. Valores extremos de f em S2. Ou seja, quando eu restringo a f a pontos do S2. Aí tudo bem, aí aparecem extremos. Tá? Então vamos desenvolver aqui um método devido ao Lagrange, né, para calcular esse tipo, para obter esse tipo de extremo, né, calcular os extremos. Como é que a gente faz? Vamos começar aqui com o caso de dimensão 2, o caso n igual a 2. No caso n igual a 2,
você tem esse conjunto aqui, S, né, SC, que vai ser o conjunto dos pares ordenados, tá, tais que G de x e y é igual a C. Isso é uma curva de nível. Digamos que o plano cartesiano está aqui, certo? E eu tenho aqui uma curva, algo desse tipo aqui, tá? Alguma coisa assim. Tá? A curva não precisa ser fechada. Aliás, tá? Nesse caso aqui até que é uma boa pergunta, né? Ela vai ser fechada, certo? Depende da G, claro. Né? Depende da G. Mas vamos considerar ela fechada aqui. Mas não vai fazer diferença porque a gente quer, não. Tá? Essa curva, ela admite uma parametrização. Digamos que a parametrização seja isso aqui. Ó. Você tem, vou desenhar aqui a reta real, tá? Aqui os reais. E aí você tem um intervalo aqui da reta. Tá? Você nem precisa considerar a reta toda. Basta você considerar um intervalo que é jogado em algum pedaço dessa curva. Tá? Então, digamos aqui que um ponto, eu vou chamar essa função aqui de alfa, e ela vai jogar esse número real t num ponto aqui da curva que eu vou chamar de alfa de t. Tá legal? Vamos esticar um pouquinho isso aqui para abrir um pouco de espaço. Tá? Aqui, mais para cá. Muito bem. Vou também desenhar esse negócio um pouquinho mais para cá. Aqui. Muito bem. Então, aqui você tem o alfa de t. E eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo na curva toda. Eu só vou precisar me preocupar com o que acontece na vizinhança desse ponto. Certo? A gente já viu aqui que o vetor tangente, tá, corresponde à derivada. Então, o alfa' de t, que é o vetor que tangencia essa curva no ponto alfa de t. Claro, supondo que essa curva é suave, tá? Ela então admite derivada em todos os pontos, a derivada não é zero, então essa derivada vai ser um vetor. Quer dizer, na verdade, você tem aqui alfa de t, a parametrização x de t, y de t, e eu estou supondo que essa alfa de t, pelo menos numa vizinhança desse ponto, ou seja, perto desse ponto alfa de t, você tem a seguinte situação: o g de alfa de t é constante, certo? Ou seja, essa função parametriza a curva de nível da g. Isso significa que para cada ponto que está na imagem, no traço da curva, quando eu aplico a g, o resultado é constante. Tá? Então, estou parametrizando a curva de nível. Essa equação aqui é importante, porque agora o que é que eu vou fazer? Já que eu tenho aqui uma função, né? Agora eu tenho uma função, eu vou chamar aqui de... Vamos desenhar de novo. Eu tenho aqui os reais, eu tenho aqui a alfa, ela está vindo aqui para o plano, tá? O que está aparecendo aqui é alguma curva, alguma coisa assim. Eu tenho aqui o alfa de t, tá? E eu tenho aqui o alfa' de t, que é o vetor tangente. Tá? E aí eu tenho a g, ela está vindo de volta aqui para os reais. Tá? E se eu considerar a composta das duas, g bola alfa, tá? Vou desenhar esse alfa aqui um pouquinho mais para cá. Se eu considerar a composta das duas, essa é uma função que sai dos reais e chega nos reais. Eu vou chamar essa função, vou dar um nome para ela. Tá? Vou chamar essa função de φ. Tá? Então você tem uma φ que sai do intervalo AB. Aqui tem um t aqui. Tá? Então a φ é uma função real de variável real. O que quer dizer isso? Real significa que ela chega nos reais. De variável real significa que ela sai dos reais. Então é uma função daquele tipo do cálculo, né? Certo? E o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou considerando que restrito ao intervalo AB, tá? Quando eu restringo ao intervalo AB, o que eu vou obter é um pedaço da curva que é uma curva de nível da G. Tá? Então, quando eu aplicar aqui a G, o resultado, aplicar G a esse arco aqui da curva,
o resultado só vai poder ser uma constante. Então essa função é constante. Essa φ de t igual a g de alfa de t, ela é constante. A φ de t é igual a c, qualquer que seja t pertencente ao intervalo AB. Tá? Isso significa o seguinte: quando uma função é constante, ao derivar essa função, o que é que vai acontecer? A derivada vai ser o quê? Vai ser zero, né? Se ela é constante, então logo a derivada da φ é zero, qualquer que seja t. T é pertencente ao domínio. Mas essa derivada, note que como a φ de t é uma composta, tá? A gente pode aplicar a regra da cadeia. Mas a gente tem que estar atento, porque a função, embora ela saia dos reais, a φ, né? Ela sai dos reais e chegue nos reais, ela passa pelo R2. Então, quando eu considero a composta, a alfa ela é uma função que sai do R e vai para o R2. E a G é uma função que sai do R2 e volta para o R. Tá? Então, a filinha eu calculo usando a regra da cadeia. Então, vai ser o gradiente da G, calculado em alfa de t, produto escalar com alfa' de t. Tá? Mas esse filinha é zero. Tá? Então, isso aqui significa que o produto escalar do gradiente da G, calculado em alfa de t, pelo alfa' é zero. Mas esses dois são vetores. Né? E o alfa' é um vetor tangente. Né? Quando dois vetores têm produto escalar zero, isso significa que eles são ortogonais. A gente escreve assim, né? Coloca um ângulozinho reto aqui. Esse símbolo significa que os dois vetores são ortogonais. Isso significa que o gradiente ele vai ser sempre ortogonal, vai ser um vetor normal à curva de nível. Mas foi uma coisa que a gente já viu aqui antes, mas eu preciso repetir aqui porque é um argumento fundamental para o que a gente quer fazer. Então, quando eu considero a função g, que é a função que determina essa curva, como curva de nível dela, como curva de nível da g, eu chego à conclusão de que o gradiente da g é sempre perpendicular ao vetor tangente. Isso aqui ocorre qualquer que seja t no domínio. Então, isso aqui ocorre qualquer que seja t. Então, portanto, isso aqui também ocorre para todo t pertencente ao domínio da função, ao AB. Tá certo? Então, essa é a primeira observação, né? Que a função, o gradiente da função g é sempre ortogonal ao vetor tangente. Agora vamos para a função f. Tá? Note que o que eu quero agora é estudar o que acontece com a função f quando eu restringo essa função aos pontos que estão sobre a curva. Tá? Então, vou considerar aqui agora a curva. Vamos lá. Tá? Agora, vamos considerar uma situação muito parecida, só que aqui eu tenho a curva de nível da G, continua sendo a curva de nível da G, tá aqui ela, só que agora eu vou voltar para a reta real pela F, vindo pela F. Aí eu tenho aqui R e obtenho uma composta F bola alfa. Essa F bola alfa não é mais constante. Por quê? Porque essa curva aqui é uma curva de nível da função g. Então, essa aqui, note, essa curva aqui é uma curva de nível de g, certo? Não é uma curva de nível de f, ou seja, a g restrita a essa curva é constante, mas a f restrita a essa curva não precisa ser constante, tá? E aí o que é que vai acontecer? Bom, vamos supor que o que é que eu estou procurando? Estou procurando pontos. Então vamos supor que eu tenho um ponto aqui P, tá? E nesse ponto P, a função f, um ponto P pertencente à curva, então seja P igual ao alfa de um certo T0.
Tá? Eu posso até chamar de P0 aqui. P0 é o alfa de um certo T0 aqui. Tá? Claro, é um ponto pertencente à curva. Tá? Um ponto sobre a curva tal que f de P0 é um extremo. Note que f de P0 é um número, né? É um extremo de f. O que significa isso? De f restrita a curva, né? A curva de nível que eu estou chamando de SC, tá? Em geral. Então, o que significa isso? Significa que esse f de P0, ou ele é um máximo, ou ele é um mínimo da f sobre essa curva. Ou seja, o f de P0, ou ele é maior ou igual que o f, que é a função f calculada em qualquer outro ponto da curva, ou ele é maior ou igual, ou ele é menor ou igual. Tá? Então, esse é um valor extremo. Bom, quando isso acontece, note que essa composta aqui, eu também vou dar um nome para ela. Eu vou chamar de psi. Tá? O que é psi? É a composta da f com a g. É uma função que sai dos reais e chega nos reais. Se você considerar aqui de novo o intervalo AB, tá? A função psi é uma função que sai do intervalo AB e chega nos reais. Então, assim como a função φ que eu considerei antes, ela é uma função real de variável real. Tá bom? Muito bem. E aí, o que é que vai acontecer? A psi, vamos escrever assim, a psi de t, certo? Ela é igual a f de alfa de t. Muito parecida com a φ, só que em vez de ser g de alfa de t, é f de alfa de t. E isso aqui não é constante agora. E aí tudo que eu posso fazer é calcular a derivada de novo usando a regra da cadeia. Tá? Usando a regra da cadeia. Isso vai ser o gradiente de f, calculado em alfa de t, produto escalar com alfa de t. Muito bem. Agora, quando a f atinge um máximo, por exemplo, ou mínimo, né, quando ela é um extremo, a psi também assume um extremo. Então, a observação fundamental é a seguinte: P0 é extremo de f, isso implica que T0, que é o ponto que é levado pela alfa no P0, tá? Quer dizer, esse P0 aqui é a alfa de T0, o T0 é extremo da função composta. Quer dizer, ele é extremo de psi. Isto é, a derivada da psi, e a gente sabe isso lá do cálculo 1, lá no cálculo 1, quando você tem uma função de uma variável real e ela admite um extremo num ponto, a derivada dela nesse ponto é zero. Então essa derivada é zero, mas veja que há uma diferença entre ela e a φ. Enquanto a φ é zero toda a vida, ao longo da curva, a psi é zero apenas no ponto extremo. Então ela é zero no ponto T0. Mas isso implica, olhando para cá, né? Quer dizer, aqui você tem uma relação que você pode calcular a psi linha, né? A derivada é zero, né? A psi linha em T0, isso implica que o gradiente da f calculado em T0, escalar alfa de T0, é igual a zero. Ora, mas assim como a gente argumentou lá no outro caso, isso aqui implica que o gradiente de f de alfa, calculado em alfa de T0, é ortogonal a alfa de T0. Opa, então aqui a gente tem duas situações. Isso aqui é só no T0. Para G, isso aqui ocorre sempre. Tá? Então, o gradiente da função que determina a curva de nível é sempre ortogonal ao vetor tangente à curva de nível.
Já o gradiente da função f, que eu quero maximizar ou minimizar, da qual eu quero saber quem são os extremos, ele só é ortogonal nos pontos extremos. Então, a condição do ponto ser extremo pode ser medida geometricamente observando os dois gradientes. Se você tem aqui a curva, tá? Nos pontos onde a f não atinge o máximo, você tem um ponto qualquer, o gradiente da g é ortogonal. Aqui você tem um gradiente, vou fazer até de outra cor. O gradiente da g eu vou desenhar de verde. Ele é sempre o gradiente da g, num alfa de t qualquer, tá? Ele é sempre ortogonal ao vetor tangente. Está aqui o vetor tangente. Ó. Aqui ele. Sempre ortogonal. Aqui, outro ponto. Digamos que eu tenho aqui o ponto T0. Se ele é ortogonal sempre, ele é ortogonal também no ponto T0. Tá? Então, aqui, se você tem aqui alfa' de t, para um t qualquer, e aqui alfa' de T0, tá? Se esse ponto aqui é o alfa de t para um t qualquer, e esse ponto é o alfa de T0, aí aqui o vetor vai ser ortogonal também. Ele é sempre ortogonal. Tá? Vamos dar uma ajeitada aqui. Ele é sempre ortogonal. Esse aqui é o gradiente da g calculado em alfa de T0. Mas veja, no ponto que é de interesse para a gente, quer dizer, no ponto T0, ocorre também que o gradiente da f é ortogonal. Em geral, o gradiente não é. O gradiente pode estar para cá. Assim, ó. Isso aqui é o gradiente da f calculado em alfa de t. E aí você tem sempre um ângulo, né, entre o vetor vermelho e o vetor verde. À medida que o ponto vai variando, esse ângulo vai variando também. Mas o que eu estou afirmando é o seguinte. Veja, o ângulo entre o vetor vermelho e o vetor verde que pode ser obtido a partir do ângulo entre o vetor vermelho e o vetor azul, e o vetor verde e o vetor azul também. O ângulo entre o vetor verde e o vetor azul é sempre 90 graus. O ângulo entre o vetor vermelho e o vetor azul nem sempre é 90 graus. Mas quando você chega no ponto extremo, tá, no T0, o gradiente da f também vai ser ortogonal ao vetor tangente. Ora, se ambos são ortogonais ao vetor tangente, nesse ponto, tá? Então, quando t é igual a T0, o gradiente da f, calculado em alfa de T0, é ortogonal ao alfa' de T0. E o gradiente da g, calculado em alfa de T0, também é ortogonal ao alfa' de T0. Então, eu tenho dois vetores não nulos. Tá, eu estou supondo que eles não são zero, né? Supondo que eles não são nulos e eles são ortogonais ao mesmo vetor. Então, eles têm que ser paralelos. Tem a mesma direção. O vetor, nesse ponto, que é o ponto de interesse para a gente, o vetor verde e o vetor vermelho ou fazem um ângulo zero, como nesse desenho aqui, ou um ângulo de 180 graus, se eles tivessem sentidos diferentes. Mas, em todo caso, essas duas coisas aqui vão implicar para a gente, vão dizer para a gente que o gradiente da f calculado em alfa de T0, ou seja, no P0, certo? É igual a um certo lambda vezes o gradiente da g calculado em alfa de T0, ou seja, calculado no P0. Esse lambda é um número real, tá? Um escalar. Isso aqui é um número real. Ele é chamado de multiplicador de Lagrange. Tá? Então vamos voltar lá para o nosso exemplo e vamos ver como é que esse critério pode ser aplicado. Né? Vamos ver aqui. Está aqui o exemplo. Você tem a f é essa função aqui. Tá? E a g é essa função aqui. E aí a gente vai calcular o gradiente das duas. Claro, esse exemplo ele não está bom da gente aplicar porque ele é um exemplo no R3. Eu ainda não falei o que é que acontece no R3.
Daqui a pouco eu volto para esse exemplo. Então vamos fazer um exemplo no R2. Vamos considerar aqui o seguinte. É um exemplo, ainda em dimensão 2, porque eu só estou falando sobre curvas. Tá? Muito bem. Eu posso considerar, eu vou fazer assim. Eu vou apagar aqui e vou considerar aí na outra página. O exemplo é o seguinte. Vamos pegar aqui outra página. Um exemplo interessante é esse aqui. Tá aqui. Esse probleminha aqui. Você tem uma equação. Bom, essa equação 73x ao quadrado mais 72xy mais 52y ao quadrado igual a 100 define uma elipse centrada na origem, mas cujos eixos não são paralelos aos eixos coordenados. Está aqui o desenho dela. Certo? Bom, encontre os pontos dessa elipse que maximizam e os que minimizam essa função f igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, note que essa função aqui é o quadrado da distância de um ponto até a origem. Se ela for mínima, é porque o ponto é o ponto mais próximo possível da origem. Se ela for máxima, é porque o ponto é o mais distante possível da origem. Veja que essa função, quando eu considero pares ordenados quaisquer no R2, ela não admite nem máximo. Bom, o mínimo é zero, tudo bem, mas ela não admite máximo. Quando eu considero essa elipse, além de admitir mínimos que não são zero, porque existem pontos aqui da elipse que estão o mais próximo possível da origem, e não são a origem, claro, ela também admite pontos onde o valor é máximo, certo? Pontos de máximo. E a gente vai tentar resolver isso aqui, tá? Usando os multiplicadores. Quer dizer, a função f já foi dada. A função g é essa aqui, né? Quer dizer, a função que... eu tenho uma equação, na verdade, eu não tenho a função. Como é que a função aparece? A função ela vai me fornecer a curva de nível. Tá? Então, o que é que eu posso fazer? Posso fazer assim. Ó. Eu tenho a f, aqui, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu tenho a g igual aquele negócio grande ali, né? 73. Bom, tem uns coeficientes meio bizarros aqui, né? Mais 72xy mais 52y ao quadrado. E o que eu estou considerando é a curva de nível g de xy igual a 100. Professor, eu quero considerar outra função. Eu quero já incorporar esse 100 à função aqui. Posso fazer isso? Pode. Eu posso colocar aqui menos 100 e em vez de colocar aqui g de xy igual a 100, eu boto g de xy igual a 0. Dá no mesmo, a equação vai ser a mesma. Quer dizer, a curva de nível correspondente vai continuar sendo a elipse. Mas por que isso não muda? Por que o nosso problema vai poder ser tratado do mesmo jeito? Porque quando eu for calcular o gradiente, eu vou derivar isso aqui. Né? Então, quando eu derivar o menos 100 aqui como uma constante, ele vai desaparecer. Tá? Então, ele não vai fazer diferença aparecer uma constante aqui ou não aparecer. Tá? Então, a gente pode considerar assim. E aí, os multiplicadores de Lagrange dizem o seguinte. Primeiro, vamos calcular o gradiente da f. O gradiente da f, sem colocar o xy, vai ser 2x, 2y. Certo? O gradiente da g é um pouquinho mais complicado, né? Ele vai ser 146x, certo? Mais 72y. Tá, o que é que eu estou fazendo? Eu estou derivando em relação a x, em relação a y, a f aqui. Aí dá 2x, 2y. E estou derivando em relação a x, em relação a y, a g. Aí aqui 73x ao quadrado, a derivada é 146x, que é um 4. Tá? A derivada de 72xy em relação a x é 72y. E as outras partes ficam dá zero. Né? A derivada em relação a y vai dar 72x mais 104y. Tá certo? E aí eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó, essa igualdade aqui.
é essa igualdade aqui que interessa para a gente fazer as contas. Quer dizer que a gente pode escrever de modo mais sucinto assim. O gradiente da f é lambda vezes o gradiente da g. Como esse lambda é diferente de zero, tá? Eu posso considerar o contrário, eu posso passar para o outro lado. Porque eu sempre estou considerando os gradientes não nulos aqui. O caso em que o gradiente é zero, ou seja, que o ponto é crítico da função, a gente vai trabalhar mais adiante. Tá? Mas considerando que os gradientes não são zero, o lambda não pode ser zero. Então o lambda vai poder passar para o outro lado. Então não fique em dúvida em relação a onde você vai botar o lambda. É o gradiente da f vezes o gradiente, o lambda. O lambda multiplica o gradiente da f ou o gradiente da g. Tanto faz. Tá claro que em determinadas situações é melhor você fazer uma escolha do lambda multiplicando um dos dois, dependendo da conta, né? Para a conta ficar mais fácil. Por exemplo, aqui, ó, é mais fácil eu escrever assim, que o gradiente da g é igual a lambda gradiente de f. Mas ali está ao contrário. Eu só inverti, passei para o outro lado e chamei o novo lambda, o novo coeficiente de lambda agora. Tá? Então isso não vem muito ao caso a gente se preocupar onde o lambda vai estar, se vai estar de um lado ou vai estar do outro. O que importa é o fato geométrico. E o fato geométrico os gradientes são linearmente dependentes, ou seja, eles têm a mesma direção. Eles são dois vetores que têm a mesma direção. Tá? Então, por que é melhor escrever assim? Porque o gradiente da f é mais simples. Né? Então é mais simples multiplicar isso aqui por lambda, o 2x e o 2y, do que essa expressão que tem coeficientes maiores e tal. Tá? Então vamos lá. Isso aqui, que é a condição de maximalidade, quer dizer, na verdade eu estou procurando aqui pontos para os quais ocorre isso. Esses pontos vão ser pontos onde a função f admite um extremo, e claro, vão ser pontos da curva de nível. Tá? E aí a gente vai construir, vai obter certas equações a partir daqui. Vamos ver que equações são. Tá? As equações são as seguintes. Você vai ter o gradiente da g, você iguala as coordenadas, tá? O gradiente, a primeira coordenada do gradiente da g, se os gradientes, isso aqui é um vetor, tem duas coordenadas, o gradiente da g, isso aqui, tá? E lambda vezes o gradiente de f também é um vetor, tem duas coordenadas. Você iguala. Quando iguala coordenada a coordenada. Então você vai ter 146x mais 72y igual, isso aí é a primeira coordenada do gradiente da g, é igual à primeira coordenada do gradiente da f vezes lambda. Então 2 lambda x. A segunda coordenada, 72x mais 104y é igual a 2 lambda y, tá? Que é a segunda coordenada do gradiente da f vezes lambda. Se você olhar bem para cá, você vai ver que tem duas equações e três incógnitas, né? Porque o lambda também é uma incógnita. E aí você pode dizer, mas não dá para resolver. Não dá para resolver porque eu tenho mais incógnitas do que equações. Mas tem outra equação que a gente não está vendo, né, por enquanto, mas ela está aqui. Ó. É essa aqui. Veja que os pontos onde eu estou pesquisando a existência desse máximo são pontos que satisfazem essa equação. São pontos que estão sobre a curva de nível. Ou seja, essa equação é simplesmente 73x ao quadrado mais 72xy mais 52y ao quadrado menos 100 igual a zero. Ou de outra forma, você pode escrever assim, 73x ao quadrado, tá? Mais 72xy mais 52y ao quadrado igual a 100. Tá? Então a gente precisa resolver esse sistema aí. Esse sistema é que vai ter que ser resolvido. Tá certo? Como é que a gente resolve isso? Bom, uma vez que você resolva, você vai encontrar valores de x, valores de y e valores de lambda que não vão interessar. O lambda é uma variável auxiliar. Ele entra aqui para resolver o problema e depois sai de cena, porque o que eu quero encontrar são as coordenadas de um ponto que está sobre a curva de nível
e onde a f admite um máximo ou mínimo, e aí a condição de Lagrange, que é essa aqui, né, me forneceu duas equações que eu juntei com a equação da curva de nível para fazer um sistema. Tá, e aí a gente tem uma continha para fazer, né? Uma continha, eu posso dividir por 2 aqui em cima, então essas duas aqui, por exemplo. Vamos olhar para essa. Eu posso olhar para essas duas, deixar essa terceira para um segundo momento. Tá? Eu posso dividir isso aqui por 2. Vou encontrar aqui 73x mais 36y igual a lambda x. Posso dividir por 2 essa também, 36x mais 52y igual a lambda y. Isso é equivalente a... posso escrever também assim, né? 36y igual a lambda menos 73 vezes x, correto? E aqui também eu posso escrever 36x igual a lambda menos 52 vezes y. O que é que eu fiz? Eu isolei as variáveis, tá? Na primeira equação eu deixei só o 36y no primeiro membro e juntei quem tinha x, botei o x em evidência e ficou essa igualdade aqui que é equivalente à de cima. Tá? A mesma coisa para a segunda equação. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você pode assumir que o x e o y não são zero. Por que eles não são iguais a zero? Eles podem até ser zero isoladamente, mas eles não podem ser zero. Veja, vamos voltar para a figura. A figurinha é essa aqui. Lembre que o x e o y são pontos. O x e o y são coordenadas de um ponto que está sobre essa elipse. Tá? Claro que a elipse ela cruza o eixo x duas vezes, cruza o eixo y duas vezes. Então, é claro que o x pode ser zero e o y também, mas não simultaneamente. Tá? Além disso, você tem essas duas igualdades implicam o seguinte: se o x for zero, essa igualdade aqui, ó, se o x for zero, substituindo zero aqui, você vai obter 36y igual a zero, portanto o y zero também. Então, se o x fosse zero, o y seria. Se o y fosse zero, o x também seria, usando a equação de baixo. E isso não é possível, porque a elipse não passa pela origem. Tá? Então, realmente, não pode acontecer do x, nem o x nem o y serem zero. E aí você pode dividir a equação de cima pela equação de baixo. Aí você pega aqui, ó, só que divide assim. O segundo membro, isso que eu estou desenhando aqui, é o segundo membro da equação de cima, dividido pelo 36x, que é o primeiro membro da equação de baixo. Isso é igual a 36y, que é o primeiro membro da equação de cima, sobre lambda menos 52y, que é o primeiro membro da equação de baixo. O x e o y são diferentes de zero, você cancela e vai obter lambda menos 73 sobre 36, isso aqui é um 3, tá? Igual a 36 sobre lambda menos 52. Certo? Bom, e agora? Você vai obter uma equação de segundo grau em lambda. Certo? Uma equação com coeficientes bem grandões. Né? Talvez tivesse uma maneira menos complicada de trabalhar com esse negócio. Né? Mas vamos tentar. Vamos lá. Lambda vezes 73 vezes lambda menos 52 é igual a 36 ao quadrado. É isso que surge a partir dessa igualdade que tá aqui embaixo. Certo?
Bom, aí você faz as contas, você vai ter lambda ao quadrado menos 125 lambda, tá? Mais 73 vezes 52 menos 36 ao quadrado, que eu preciso fazer essa conta aí. Tá certo? Muito bem. Então, é problema de conta, né? Você vai achar os valores de lambda aí. Quando você achar os valores de lambda, você tem dois valores de lambda. Né? Para cada valor de lambda, você encontra uma relação entre o x e o y. E aí você vai usar, veja que a gente ainda não usou essa equação de baixo. Essa aqui. Tá? Quando é que eu vou usar essa equação de baixo? Quando eu tiver uma relação entre o x e o y. Certo? Estou pensando aqui um pouquinho sobre a possibilidade de fazer isso do modo menos cheio de contas, né? Porque aqui, quando eu chego aqui, eu preciso fazer a conta, eu preciso calcular isso aqui, né? Preciso calcular esse negócio aqui, e aí eu vou ter a equação de segundo grau, enfim, o delta vai ser uma coisa bem grande, né? E talvez isso não seja a melhor maneira de fazer. A gente pode tentar fazer de outro jeito, né? Por exemplo, eu posso pegar essa equação que a gente não mexeu ainda, né? E posso dividir isso aqui por y ao quadrado. Não vai dar certo porque a equação não é homogênea. Tudo bem. Então vamos mandar a brasa aqui, né? Fazer essas contas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa e eu vou recomeçar o outro vídeo com essas contas feitas, porque eu não quero encher o saco de ninguém com fazendo conta, né? Tá? A gente tem que ver quais são as ideias que a gente tem que trabalhar. Claro que conta é um negócio que a gente precisa saber fazer, mas isso não vai acrescentar, não vai ser edificante ficar observando o professor fazendo conta num vídeo. Tá? Então, assim, por enquanto eu vou dar uma parada, certo? E vou retornar daqui a pouco. Claro, daqui a pouco, assim, vocês vão ver o vídeo. No próximo vídeo eu vou continuar desse ponto, já tendo feito essas contas aí, tá bom? Até daqui a pouco.